Olá novamente a todos e muito bem-vindo para mais um estudo, nesse caso do capítulo 3. Desde já peço desculpa pelo tempo que eu tive sem conseguir gravar esses vídeos e pronto, espero agora conseguir voltar à normalidade, mas não se esqueça que no Vida Plena tenho sempre colocado não só as mensagens semanais, como também os estudos, que em texto já vai no início do capítulo 5. Bom, vamos lá então começar a estudar então o capítulo 3, onde vamos falar um pouco sobre João Batista e do batismo de Jesus. Vou começar a ler Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João não era nada convencional, e logo no início de Mateus vemos que fala onde que ele ia pregar no deserto. E isso é muito interessante porque se formos ver, os fariseus, os saduceus gostavam de pregar em templos repletos de pessoas. Entretanto, João optou por um local supostamente onde não haveria ninguém. E a sua mensagem também não era, para o padrão daquela época, não era algo muito normal. Tipo, ele falava: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, naquela altura, supostamente, se eu sou israelita, estou salvo, sou o povo escolhido de Deus, e se eu peco, o que eu faço é, tenho que me arrepender, mas mata ali uma ovelhazinha e pronto, estou de bem com Deus. Portanto, essa mensagem dele foge um bocado do padrão daquela altura. Vemos também Mateus a falar que João é aquela pessoa mencionada em Isaías 43, que fala que ele é aquele que ia preparar o caminho para o Senhor. Agora vamos ler o versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. João não só tinha esse ensino tão diferente, mas ele também era diferente. As atitudes dele também eram diferentes. E ele assumiu uma postura completamente radical contra o sistema daquela época. Isso até nos faz pensar um pouco em Romanos no capítulo 12, versículo 2, onde fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, não devemos conformar com esse sistema. E nesse sentido, podemos mesmo dizer que João era um inconformado. Interessante que já ouvi alguns estudos a falarem que a dieta de João era proveniente de sua pobreza, e até ouvi dizer que gafanhotos eram um símbolo real. Desculpa, que gafanhotos eram um símbolo de um animal real. Mas sabe, nenhuma dessas citações tem base bíblica. Até aceito o fato que João decidiu abrir mão de ter qualquer posse financeira, mas falar que a sua dieta era tão somente por esse motivo acho que é fugir um bocadinho da palavra de Deus. Naquela época, naquela região, não existia apenas deserto, e não devemos esquecer do grande detalhe que João batizava as pessoas no Rio Jordão. Por isso, com certeza, existia vários outros tipos de alimentos gratuitos. Peixes no rios, frutos e até pequenos animais. Isso agora que vou falar é um pensamento meu. Eu vejo que talvez esse modelo que João adotou, não só da comida, mas também da sua vestimenta, foi mais como uma espécie de voto com Deus. Mas como eu falei, isso é apenas a minha suposição. Também não tenho base bíblica para provar isso. Mas tentando voltar para um bocado aquilo que interessa, João sabia o que era importante para Deus, e por isso que ele optou por romper com a sociedade. E mesmo se seu exterior fosse essa coisa tão extravagante para a época, tão fora do normal, talvez se a gente fosse comparar nos dias de hoje, sei lá, seria como um roqueiro daqueles malucões, ou um hippie que não quer se misturar com esse mundo. Pronto, seria algo assim fora do nosso contexto. Mas João sabia que para Deus o que importava realmente era aquilo que estava dentro do coração dele. E foi exatamente por esse motivo que Mateus realçou esses detalhes na vida de João. Mateus, desde o início do Evangelho, vem nos mostrar que Deus não trabalha com as coisas certas desse mundo.
Sabe, Deus não pega aquilo que nós, humanos, pensamos ser o melhor, ou o mais bonito, o mais adequado. Não. Deus não usa essas coisas convencionais. Também pode usar, como é lógico, mas não só isso. Sabe, um bom exemplo foi a maneira que Jesus veio ao mundo. Os israelitas pensavam que o Messias iria vir ao mundo todo-poderoso, talvez num cavalo branco, e ia realmente libertar todo o povo de Israel dos seus inimigos. Não foi isso que aconteceu. Jesus veio como um simples servo. Bom, dando continuidade, vamos agora ler o versículo 5 e o 6. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E aqui Mateus está a mostrar também os frutos das ações de João. Ou seja, pessoas de vários lugares vinham até ele e confessavam seus pecados e eram batizados. Temos que ter atenção aqui a uma pequena coisa. Essa parte não falam para quem as pessoas estavam a confessar, ou seja, não podemos tirar isso como um versículo que antes de ser batizado, ou até mesmo em qualquer altura, devemos, por obrigação, confessar a ninguém. Não é isso que o versículo fala. E em relação ao batismo em si, essa não era uma ideia totalmente nova em Israel. Ou seja, a Bíblia já mencionava certas passagens onde se tinham que lavar no rio para ser purificados, tais como está no Levítico capítulo 14 e 15, vemos que Moisés fala para as pessoas se lavarem água para se purificarem. Ou mesmo no caso de Naamã, que teve que lavar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da lepra, isso está em 2 Reis no capítulo 5. Mas hoje infelizmente se criou muitas doutrinas acerca do batismo. Na forma como se deve batizar. Pois existe aqueles que afirmam que a pessoa tem que ser totalmente submersa. Outras falam que não, tem que ser jogar água nas pessoas. Sinceramente, e com todo respeito e reverência ao batismo, que é algo muito importante para nós, mas isso não é o importante. Na verdade, o ato de tomar banho em si não é nada, é apenas algo simbólico. Pois seja um rio, em uma piscina, até debaixo de um chuveiro, ou outro lugar qualquer, o que importa mesmo é o arrependimento da pessoa e a purificação recebida pelo sacrifício de Jesus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus e não pela água. Portanto, vamos deixar para trás ver em si o simbolismo e vamos ver o que realmente isso representa em nossa vida. Bom, agora vou ler o versículo do 7 ao 10. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A primeira coisa que eu noto é que Mateus fala que alguns fariseus e saduceus também foram até onde estava João, mas não fala que eles foram para serem batizados. Ou seja, eles se calhar estavam ali para ver o que estava a acontecer. E também mediante o que depois o texto fala, eles foram, como eram pessoas religiosas, foram para estar informados de tudo o que se passava e averiguar se aquilo, era bom ou não. João, depois disso, tem uma atitude que parece um pouco rude, de certa forma porque esses fariseus e saduceus eram pessoas religiosas e eles, pelo simples fato de nascerem israelitas, já se achavam merecedores do reino de Deus, pelo simples fato de serem descendentes de Abraão. Na verdade, eles se achavam protegidos por uma espécie de religiosidade genética que lhes dava esse direito.
E esse texto depois também mostra uma outra coisa interessante. Porque aqui nós conseguimos também ver uma pequena diferença entre uma pessoa que realmente confia e depende de Deus e entre um religioso. O religioso gosta de mostrar as suas obras e ele se acha merecedor, tal como falamos que eles se achavam merecedores por simplesmente serem descendentes de Abraão. Ou se acha no direito de ter que receber. Já aquela pessoa que depende de Deus sabe que não é nada e por isso precisa de Deus para tudo. Outro bom exemplo disso é Lucas 18, no capítulo 18, versículo 11 a 13, que fala que Jesus deu um exemplo de duas pessoas que foram a orar. A oração de um fariseu e depois a oração de um publicano. E ele fala que, a oração do fariseu foi cheia de justiça própria, ou seja, ele bateu no peito e fala, eu faço, eu sou, eu mereço. Já o outro que sabia que era um pecador, sabia que não passava mesmo de um pecador, se humilhou perante Deus, pediu perdão, falava, Deus, eu não passo de nada, eu sou um pecador. E Jesus falou que quem foi para casa de bem com Deus foi o que se humilhou. É sempre uma pessoa que depende de Deus se humilha perante Deus. Um religioso se exalta. Mas, voltando ao versículo, João depois responde a eles que até de pedras poderiam fazer surgir filhos de Abraão. E pela graça de Deus, nós, os gentios, fomos feitos também filhos de Abraão, conforme se fala em Gálatas 3:7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. João pregava que o verdadeiro arrependimento tinha que ser provado com frutos. E qual seria o fruto do arrependimento? Na minha opinião, o maior fruto de arrependimento é uma mudança de atitude. Sabe, o deixar de pecar é humanamente impossível. Tal como está escrito em 1 João 1:10, onde fala que aquele que diz que não peca é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Mas temos que mudar nossas atitudes e passar a depender de Deus e buscar forças neles para não cair nas tentações, tal como está em Mateus 6:13. E aprender com nossos erros para não voltar a cair na mesma coisa. João depois fala que aqueles que não mostrarem frutos, e não somente ter frutos, mas bons frutos, serão cortados e lançados no fogo. Essa parte é muito forte, porque fala que todos aqueles que, ou seja, não geraram esse arrependimento genuíno, vão ser lançados no fogo. E esse fogo que João está aqui a falar é mesmo o inferno. Mas de qualquer forma, mais à frente, vamos falar melhor sobre isso. Vou ler agora o versículo do 11 e 12. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João aqui admitiu que ele apenas podia batizar com água, mas que depois dele viria alguém muito mais poderoso. Ou seja, ele estava a cumprir a palavra de Isaías 43 e estava a preparar o caminho, pois o batismo de João não só foi importante para o ministério de Jesus, como vamos ver mais à frente, como é seguido até hoje, não de uma maneira exatamente igual. João dizia que essa pessoa, ou seja, Jesus, era tão poderosa que ele sequer era digno de levar as suas sandálias. Hoje em dia, isso de levar a sandália não parece ser algo assim tão extraordinário. Aliás, se alguém me pedir para levar as suas sandálias, posso levar na boa, mesmo se tiver aquele cheirinho algo desagradável, mas não é nada de outro mundo. Mas na época deles, a função de carregar as sandálias era dos escravos. E até porque naquela altura, as sandálias não tinham apenas esse cheirinho ruim, mas elas deviam ter muita coisa. Devia ser uma mistura de pasta de suor com poeira. E o que João quis dizer com isso é que ele não era nem digno sequer de ser escravo dessa pessoa. Ora bem,
essa pessoa era tão poderosa que também ia batizar como João, mas com o Espírito Santo e com fogo. Vou falar um pouco sobre esse batismo no Espírito Santo e depois sobre o significado do fogo. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 5, fala assim: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E depois Atos, no capítulo 1 e 8, fala assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois em Atos 2, do 17 a 18, Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E depois em Atos 2:38, Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Apenas coloquei aqui alguns versículos que eu acho mais base, mas recomendo mesmo uma leitura completa do capítulo 1 e capítulo 2 de Atos, para ver melhor todo o contexto em si. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é receber o próprio Espírito de Deus e receber dons do Espírito. Quando recebemos o Espírito Santo em nossa vida muda completamente. Veja e compare a atitude de Pedro antes e depois de receber o Espírito Santo. Como falei, leia o capítulo 1 e 2 de Atos. Esse batismo não é apenas o orar em línguas, volto a repetir, é ter o próprio Espírito de Deus a morar em nós e receber os dons do Espírito Santo. Ou seja, o orar em línguas também é um dom. Tentarei dar mais explicações disso depois, quando for estudar o livro de Atos. Caso contrário, o estudo desse capítulo vai ficar muito grande. Pronto, já em relação ao fogo que João fala, já é uma parte um pouco mais complicada, porque nós temos, de certa forma, duas linhas de pensamento. Pronto, seguindo a primeira linha, a qual acho que foge um bocado do contexto de Mateus, porém fica dentro do contexto que está em Atos, é que esse fogo seria algo parecido com línguas de fogo que pousaram sobre eles e eles depois começaram a falar em línguas. Pode-se ver isso em Atos 2 no versículo 3 e 4. Portanto, essa primeira linha sugere mais ou menos que realmente esse fogo seria tal como falar em línguas. Pronto, algo desse gênero. De qualquer forma, há uma outra linha de raciocínio que eu me identifico mais, porque essa linha é a que está dentro do contexto que estamos a estudar em Mateus. E nessa linha, esse fogo fala sobre julgamento e condenação. Eu me identifico mais com essa linha porque temos que ler e interpretar essa palavra no contexto do texto em que está inscrito. Se formos analisar no versículo 10 e no 12, onde também é mostrada a palavra fogo, essas simbolizam condenação. Aliás, logo depois de mencionar a palavra fogo, João completa o texto a falar que essa pessoa fará um julgamento, ou seja, Jesus fará um julgamento separando os que deram bons frutos, nesse caso o trigo, daqueles que não deram, a palha, e que jogaria essa palha no fogo que nunca se apagará, e nesse caso é claramente o inferno. Bom, adiante, no versículo 13 a 15. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus, nessa altura, tinha cerca de 30 anos, conforme podemos ver em Lucas 3:23, e o seu primo João era sensivelmente 6 meses mais velho que Jesus. Para além de saber que João e Jesus eram primos, não sabemos o quão íntimo eles eram ou não, ou o que aconteceu até esse dia no restante da vida deles.
pronto, também a mãe de João, Isabel, perante o que diz no início de Lucas, já temos algo que confirma, pronto, quem era Jesus. Mas de qualquer forma, no versículo 14 deixa bem claro que João sabia que Jesus não era uma pessoa qualquer. E deve ser uma sensação muito constrangedora. Ou seja, João, um humano, ter que batizar a Jesus, o Filho de Deus. E por esse motivo é que João questionou a Jesus, pois ele sabia que ele é que precisava ser batizado. Mas João aceitou isso pois viu que isso fazia parte do propósito de Deus e em que era necessário que Jesus passasse por tudo e vivesse uma vida humana normal. Para vencer o mundo e usar isso para nos encorajar e cumprir toda a justiça, Jesus teve que passar por tudo aquilo que nós passamos. Uma outra coisa importante, Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha nenhum pecado. Ou seja, ele nasceu de uma virgem, ou seja, de Maria, para que nem a semente do pecado, a herança deixada por causa da queda do homem no Éden, ele tivesse, ele era puro. Podemos também comprovar isso no 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Amém. Sabe, isso é tremendo. Até eu fico arrepiado em ler esse versículo, porque eu posso falar que sou justo, não por eu ser, porque eu sei que eu não valho nada, que eu não tenho nenhum... Pronto, que eu não sou nada, eu sou um miserável homem. Mas eu sei que sou justo em Cristo, e quando Deus olha para mim, Deus me vê justo, não por minha causa, mas por causa de Cristo. Isso é muito grande, é muito tremendo. Bom, agora eu vou ler o versículo 16 e o versículo 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nesses dois últimos versículos vemos uma coisa extraordinária. Sabe, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito de Deus se manifestaram ao mesmo tempo, porém cada um em uma forma diferente. Ou seja, Jesus como homem, o Espírito Santo desceu como uma pomba e Deus a falar. Isso é interessante, pronto, é uma coisa que eu acho muito interessante. Como isso é um estudo, às vezes também eu tenho que ser um bocadinho chato e analisar certos detalhes. E Mateus fala que quando Jesus saiu da água, ele viu o Espírito de Deus em forma de pomba e que uma voz dos céus disse que ele é seu Filho amado, em quem me agrado. Mas pela maneira que foi dito nesse versículo, eu não digo em relação à pomba, mas em relação à voz, pelo menos aparenta que só Jesus ouviu. Por que eu estou a dizer isso? Se a gente for ler em Mateus 17, no Mateus capítulo 17, versículo 1 a 7, Mateus deixa bem claro que os discípulos viram e ouviram tudo, e isso gerou pânico neles. Pronto, isso é apenas uma análise desse detalhe, nada de outro mundo. Mas acima de analisar esses detalhes, temos que pegar essa passagem e ver que neste momento houve uma grande alegria em Deus, pois Jesus estava a cumprir o seu propósito e a fazer o que era justo. E sabe de uma coisa? Nós também podemos ouvir isso de Deus. Não da mesma forma de Cristo, que recebeu isso como sinal de honra e glória, como fala em 2 Pedro, no capítulo 1:17. Mas no sentido de sermos seus filhos, conforme João 1:12 fala, ou 1 João 3:1. Por sermos amados por Deus, João 3:16. E que quem teme a Deus e faz a sua vontade, Deus se agrada dessas pessoas. Está em Atos 10:35, Hebreus 13:16, Colossenses 3:20, Romanos 14:18, 1 João 3:22, Hebreus 11:6. Sabe, por isso eu anseio pelo dia que estarei nos braços do Pai. Espero ter uma vida reta e de dependência perante os olhos dele. E poder ouvir que ele se agradou de mim, uma pessoa como eu, um pecador, um não merecedor.
Eu queria só fazer aqui uma pequena explicação sobre isso que eu acabei de falar, para que não haja nenhum engano, nenhuma dúvida, que de nós mesmos é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu como humano, ou com a minha capacidade, com a minha força, eu não posso fazer nada de bom perante os olhos de Deus. Apenas posso fazer coisas agradáveis a Deus na total dependência dele, pois todos os dons espirituais que temos para fazer a sua obra foram dados por ele e segundo a sua vontade. Está escrito em Hebreus 2:4, Romanos 2:12:6. E tudo o que fizemos tem que ser com fé, pois é impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 11:6. Achar que podemos agradar a Deus com as nossas forças é sair da graça e viver debaixo da lei. E isso faria o sacrifício de Cristo necessário. Ou seja, Cristo teria morrido em vão, tal como está escrito em Gálatas 2:21. Apenas fiz essa pequena explicação para que não haja nenhuma confusão e não saiamos da sua graça e tentamos agradar a Deus a cumprir leis. Cristo morreu exatamente porque nunca ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Pronto, peço desculpa por essa pequena explicação. E para finalizar, quero apenas dizer que esse estudo, que ele realmente não sirva só para nós conhecermos mais a palavra de Deus, que é algo importante de agora, mas que ele possa produzir vidas em nossos corações e que possamos ser como João Batista e abrir o caminho para Jesus entrar em nossos corações, tanto nos nossos como das outras pessoas que ainda não o conhecem. Que realmente não seja apenas conhecimento mental que nós possamos adquirir aqui, mas vida. É isso que eu espero e por hoje ficamos por aqui. Para a semana ou antes, quando eu conseguir, vou tentar gravar o estudo do capítulo 4, que já tem texto para quem quiser. Pronto, vou continuar a pedir que possam continuar a partilhar no Face. Quem quiser comentar, criticar, esteja à vontade, sempre que possível responderei. E também queria mencionar outra coisa. Eu estou a pensar em fazer uma videoconferência com esse estudo. E se houver pessoas que estejam interessadas em fazer, porque é sempre a diferença que eu aqui estou a falar, mas às vezes no meio pode aparecer dúvidas, ou eu mesmo posso estar errado, posso estar a falar uma coisa equivocada e ninguém consegue falar nada, pronto, está gravado. E numa videoconferência, uma videoaula, pronto, isso tem sempre uma possibilidade de ser algo mais pessoal. Portanto, se houver interesse da parte de alguém que fale comigo, porque estou ainda a estudar, a ver o que irei usar ou não, para começar a fazer isso. Pronto, olha, novamente obrigado e que Deus vos abençoe.